Olha só, vamos falar sobre financeiro, então, questão financeira do Tricolor, porque nessa semana o Fábio Floriani, que é vice-presidente do Tricolor e responsável pelas finanças do clube, concedeu uma entrevista para o Leonardo Meneghetti e lá ele colocou que o Tricolor precisa, mesmo com o dinheiro que entrou da Rede Globo, vender 90 milhões de reais em jogadores. Bom, 30 milhões já foram vendidos, 30 milhões no caso de Campaz, Ferreira, Rodrigues, então o Tricolor já conseguiu 30 milhões, faltando ainda 60 milhões para completar esse valor aí de 90 milhões, que é a meta que o Tricolor precisa para essa temporada. Bom, o Grêmio tem hoje no time jogadores que são fundamentais e são jogadores importantes. O Tricolor tem alguns ativos ainda para conseguir nessa temporada, porque o Grêmio tem jogadores com possibilidades de acabarem sendo negociados e bons ativos, jogadores que podem render valores significantes. Estamos falando aí de Nathan Fernandes, de André Henrique, estamos falando de Gustavo Martins, outros jogadores não renderiam tanto assim, mas aí tem o Cuiabano, tem o Nathan Felipe, né? São jogadores que fazem parte do grupo do Tricolor, que não são jogadores fundamentais, podemos colocar assim, né? No time titular, mas são jogadores importantes que o Tricolor tem e são ativos que o Grêmio pode fazer ainda nessa temporada. Lembrando, o Grêmio ainda tem duas possibilidades de grana para entrar, e são os goleiros. O Adriel, que está no Bahia, né, que o Grêmio prorrogou o contrato com o Bahia, o empréstimo até o final do ano, e o Adriel tem um passe fixado de 20 milhões de reais. São 3 milhões e 800 mil euros, 20 milhões de reais. Né? Já baixaria para 40 milhões esse déficit do Tricolor aí na hora das vendas. E tem o Breno. O Breno, ele está emprestado para o Bari da Itália. O Bari tem um passe fixado com o Breno de 8 milhões e 200 mil reais, ou seja, dali 1,5 milhão de euros. Só que o Bari não deve fazer essa compra do Breno, porque o Bari hoje ele é o 14º colocado na Série B italiana e não deve conseguir o acesso, não vai conseguir o acesso, na verdade, porque já está muito avançado, não tem mais condições. Então o Breno, ele está se destacando por lá. Então outras equipes da Itália estão de olho na possibilidade de contratação do Breno. São questões que o Grêmio precisa resolver, o Grêmio precisa fechar essa conta aí de 90 milhões. Para a gurizada que pensa aí que os 63 milhões que chegaram da Rede Globo poderia dar uma fortalecida nessa questão ou diminuir essa necessidade, ela diminui a questão do Grêmio ter pressa. Mas ela ainda é um problema, porque essa grana ela vai entrar no balanço financeiro do ano que vem. Esse contrato é do ano que vem, contrato do Grêmio com a Globo. Então, uma grana que vem de 2025 não pode entrar no balanço de 2024. Ou seja, ela pode dar uma amenizada, o Tricolor vai ter dinheiro para trabalhar e tudo mais, pois esse buraco ali na frente ele vai acabar aparecendo. Então não tem como tu deixar de vender, porque é um rombo gigantesco que o Grêmio precisa tapar neste momento. Beleza? Bom, vou falar sobre Jonathan Robert então, gurizada, informação muito importante, porque o Jonathan Robert, ele intensificou os trabalhos de fisioterapia nessa semana. A semana passada, o jogador felizmente deixou de utilizar muletas e já começa agora um trabalho para o quanto antes ficar à disposição do técnico Renato Portaluppi. É importante dizer, né, lá no dia 10 de fevereiro, no empate em 1 com o São Luís, ele acabou tendo aquela lesão no joelho, que é conhecida como alça de balde, né? Que é no caso, uma parte do joelho ali que parece uma alça, né, de um balde, então né, ela é chamada disso, mas não é bem o nome técnico da situação, mas é como fica mais fácil da gente conversar aqui. A questão é, o Jonathan, ele deixou de utilizar muletas, tá? E o Grêmio projeta agora que ele comece a fazer corridas muito em breve. A questão, ele precisa melhorar muito a sua condição física. São mais de 2 meses parados, né? Então ele vai fazer todo esse tratamento ainda. E a grande expectativa do Grêmio é que ele volte a ficar à disposição do técnico Renato Portaluppi em junho. Junho ele já ficaria à disposição. Vamos lá. É uma expectativa ainda, tendo em vista que ele recém deixou de utilizar muletas, gente. Ele precisa voltar a fazer trabalhos físicos, né? Ele precisa voltar com o seu ritmo. É um jogador que, infelizmente, tem muitos problemas de lesões no joelho, então o Grêmio tem todo esse cuidado com o Jonathan Robert. Hoje, o plano é que ele volte a atuar, né? Volte a ficar à disposição em junho.
Mas ainda é muito cedo para garantir. Isso é só uma expectativa que o departamento médico do Tricolor tem. Lembrando que o Jonathan Robert tem contrato com o Tricolor até dezembro deste ano. Então, ali no meio do ano, ele já poderia assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe ou, né, discutir a sua renovação de contrato com o Grêmio. Inclusive, quando acontece essa lesão dele, o Grêmio já estava conversando com o staff do atleta para essa renovação de contrato, algo que acabou ficando de lado e algo que vai ser decidido ali no futuro também. Vocês já pararam para pensar que amanhã pode ser o encerramento da carreira de Pedro Jeromel? Pois é. Essa possibilidade existe. Nós vamos falar sobre isso. Vamos falar ainda do atacante que não aproveitou a oportunidade e a fila andou para ele. Porque a corneta comeu solta nas últimas horas e nas redes sociais. Isso porque ontem, dia 4 de abril, foi aniversário do rival, né? 115 anos. E o Grêmio começou o dia dando os parabéns. Aquele parabéns que a gente já tá acostumado, né? Parabéns pra ti aí, tá? Beleza? Parabéns para os 115 anos. O agradecimento foi igual. Muito obrigado. E acabou. Obrigado, na verdade. Não falei muito obrigado, foi obrigado. E pronto. Só que nas redes sociais, os torcedores, claro, queriam a corneta. Queriam que o Grêmio desse uma cutucada no Internacional. E começaram a pedir para as redes sociais do Tricolor lembrar, ou melhor, relembrar o gol do Léo Chu em 2021. Quando já passava da meia-noite aquele Grenal, né? Já era dia 4, aniversário do rival, e o Léo Chu acertou uma bucha, né? Um golaço que ele acabou fazendo ali e dando a vitória ao Tricolor naquele Grenal de 1-0, que já passava da meia-noite, então já era aniversário do rival. E o Grêmio relembrou, o Grêmio atendeu o pedido da torcida, foi lá e colocou como um TBT. Já era dia 4, em 2021, quando o Léo Chu formou o descontrole na arena com uma bucha de fora da área. Flechada certeira e gol da vitória no Grenal 430, vale recordar. Claro que o rival não deixou por menos. Foi lá e respondeu. Lembranças de 2021, claro, sendo referência ali àquele ano que a gente já sabe o que acabou acontecendo, né? Aquele ano. Bom, enfim, acabou lembrando aquela temporada. E a corneta comeu solta nas redes sociais. E esse é o legal, esse é o saudável dessa rivalidade Grenal, né? A torcida pediu e o Grêmio atendeu lá com a lembrança do gol do Léo Chu. Bom, gurizada, vamos avançar, vamos falar da lista de relacionados então, porque o Tricolor divulgou uma lista de relacionados para a partida contra o Juventude no próximo sábado. É bom lembrar que está todo mundo concentrado desde ontem no hotel em Porto Alegre para criar aquele clima, né? Aquele clima de guerra, aquele clima de todo mundo na mesma situação. Os relacionados foram os 35 jogadores do Tricolor, inclusive quem não pode jogar, quem não tem condições de jogar. O único que ficou de fora foi o Carvalho, por estar no Uruguai. Vou passar essa lista aqui só pra gente ter uma noção legal, porque tem um detalhe muito importante nessa lista aqui que a gente precisa conversar sobre esse jogador. Olá, os goleiros, Kaique, Grando, Marquezinho e Thiago Beltrame, legal. Os zagueiros, Bruno Vini, Jeromel. Jeromel é uma incógnita se poderá jogar ou não. Lembrando que o Jeromel voltou a treinar nesta semana com bola, então eu acho que o Grêmio não colocaria esse risco em cima do Jeromel. Não colocaria esse risco em cima do jogador, até por conta da idade, está mais 3 semanas parado. Então, assim, eu não acredito em Jeromel como titular. Talvez no final da partida ganhando ali uma rodagem e tal, não sei. Até porque nós não temos a certeza se o Jeromel vai renovar o seu contrato até o final do ano ou ele vai encerrar o seu contrato no meio do ano, né? Lembrando que o contrato Jeromel com o Grêmio é até metade dessa temporada, até junho. Depois disso teria que renovar mais 6 meses. Então aqui, se o Jeromel não renovar o seu contrato, pode ser o último título da carreira dele. Vocês pararam para pensar isso? Que amanhã pode ser o encerramento da carreira do Jeromel? Amanhã pode ser isso. Pode ser. Então, vamos ver. Eu não acredito. Eu confesso para vocês que eu não acredito. Eu acredito no Jeromel indo até o final do ano, disputando a Libertadores, Copa do Brasil, enfim, ajudando, contribuindo com o grupo. Mas essa possibilidade existe. Essa possibilidade do encerramento amanhã existe. Então eu coloco aqui, Jeromel, Gustavo Martins, Kahneman, Natan e Rodribeli. Aí vem os laterais, Cuiabano, Fávio, João Pedro, Zé Guilherme, Mike, Reinaldo, Wesley Costa. Cuiabano está apto para jogo, está liberado já pelo DM. Só que tem um detalhe aqui, vocês contaram quantos laterais esquerdos nós temos aqui? Cuiabano, voltando de lesão, pode jogar, já está pronto. Zé Guilherme, Mike e Wesley Costa. 4 laterais esquerdos. 4. Só que tem um detalhe. O Zé Guilherme, ele não faz parte do grupo principal. O Zé Guilherme não subiu ainda.
E o Renato faz questão de levar o Zé Guilherme. A informação que nós temos de bastidor é que o Renato gostou do que viu do Zé Guilherme lá em La Paz. O Renato gostou do Zé Guilherme, por isso ele está ganhando, né, essa oportunidade no grupo principal. Então, uma boa informação é que o Zé Guilherme pode começar a figurar, lembrando que o cuiabano tem contrato até o final do ano e não existe movimento de renovação. Agora, na metade do ano, o cuiabano pode, inclusive, deixar o Grêmio para qualquer outra equipe por pré-contrato, ou daqui a pouco o Grêmio libera o jogador ficando com uma porcentagem do seu passe, mas até o momento, Cuiabano e Grêmio não tem um movimento de renovação. Então pode ser que o Grêmio já esteja preparando um garoto da base para ficar nessa posição do Cuiabano ali na frente. Meias, Dodi, do Queiroz, Cristal, do Jonathan Robert, infelizmente também não pode, tá? Tem uma lesão grave ainda para se recuperar. O Natan, PP, Ronald Vilhaçante. Os atacantes, André, também lesionado, Diego Costa, Galdino, Gustavo Nunes, o JP Galvão, Bessosa, Natan Fernandes, Pavão e o Soteldo. Essa é a lista então de relacionados do Tricolor para o confronto de amanhã contra o Juventude. Ontem aconteceu a estreia do Grêmio no Campeonato Brasileiro Sub-20. O Grêmio foi ao Rio de Janeiro e no Newton Santos venceu o Botafogo por 2-1, 2 gols de Jardiel. Então, passou da hora de Jardiel ganhar essa oportunidade, né? Rubens, o garoto Rubens ganhou 4 oportunidades nessa temporada, uma na final da Recopa, 3 no Campeonato Gaúcho. Ao que tudo indica, não conseguiu aproveitar essa oportunidade aos olhos do Renato e foi negociado. O garoto está saindo por empréstimo para a Chapecoense até o final dessa temporada e nesse contrato tem 2 cláusulas. Uma de extensão do empréstimo, caso a Chapecoense queira, claro, e outra, caso a Chapecoense queira comprar o jogador em definitivo. Se inscreva no canal, ative as notificações, curte e comenta. Esse é o canal Falando de Grêmio.